Melhor e Mais Justo de hoje debate o sistema eleitoral e partidário e a representatividade política. No Brasil, culturalmente, depois do período eleitoral, quando os candidatos escolhidos chegam ao poder, é frequente uma quebra de diálogo com a população durante os mandatos. Poucos são aqueles, inclusive, que lembram em que deputados, por exemplo, votaram. A sociedade ainda pouco se organiza para exigir dos políticos que eles garantam essa representatividade. O que afasta, tocamos nisso, mas queria voltar a partir daí, o que afasta o eleitor da vida política? E a quem interessa esse distanciamento? Mais do que isso, como avançar? Qual é a agenda política naquela que vale a pena investir? Qual é a boa batalha do ponto de vista do aprofundamento da democracia? Roseli. São muitas perguntas, hein? Antes do intervalo você tinha falado que você ia fazer uma, o que é modificável. Nesta, o que é modificável, você acrescentou 20. Melhor a gente ficar só em uma, o que é modificável. Você pode escolher, Roseli, escolhe uma. O que é modificável, porque você está querendo um tratado filosófico, é impossível. Estou querendo uma espécie de súmula do debate. Não dá. O que é modificável? Eu acho que o que é modificável é são tentativas, né, de moralização, de combate à corrupção, que eu imagino que é um movimento realmente mundial, que as pessoas estão cheias realmente dos altos índices de corrupção nos países todos, alguns mais do que os outros. Eu tenho a impressão que, de um modo geral, a cidadania realmente está cheia desse tipo de doença social. Eu acho que isso dá para melhorar no Brasil e em outros países também. Tentativas de aproximação com jovens, mexendo na agenda, eu imagino que dá para modificar também, dá para tornar a política mais atraente para os jovens, eu acho que dá para mexer. São coisas que dá para mexer. Eu acho que dá para moralizar um pouco, de um modo geral, o sistema político, mas estruturalmente não. Acho que dá para mexer em algumas coisas, dá para atrair mais pessoas com mais caráter e esperemos ir depurando e que o sistema vá jogando fora. Falando do brasileiro especificamente, algumas figuras muito desagradáveis que existem no cenário brasileiro, você citou o caso do ACM, e há outros, né? E há outros por aí. A gente espera que isso vá se modificando. Vai superando certas eras e certas culturas políticas. Então, por exemplo, o coronelismo nordestino parece que só tem alguns remanescentes. Eu acho que e aí a gente vai estar numa outra fase. Eu acho muito para a gente sair disso, mas eu acho que saímos. É uma coisa da República Brasileira, hein? Não há dúvida, mas já melhorou. Mas já em outro ponto, as novas gerações já são de outro jeito. Temos que brigar outras lutas. Eu tenho a impressão que é por aí. Agora, em relação à reforma política, eu não aposto que eles vão fazer nada, porque eles estão lá e não vão votar em nada que contrarie interesses. Eu tenho a impressão que eles vão acabar fazendo... Eu acho que eles vão acabar mexendo na fidelidade partidária porque interessa a eles, porque o Supremo meteu o bedelho, que, ao meu ver, de maneira não apropriada, não era direito do Supremo. Não era matéria para o Supremo. Não era. Eu tenho a impressão que os deputados pode ser que mexam nisso. Agora, o resto, acho que não. Silvia. Eu acho que a gente tem que se concentrar naquilo que é mais viável no momento. O que a população deveria saber é fazer uma rebelião de norte a sul do Brasil para que a ficha limpa fosse aprovada em todos os níveis. Não adianta só os nossos parlamentares, também os funcionários públicos, todos aqueles que estão perto do poder, têm obrigação de ter uma ficha limpa. Isso daí faz parte do pedido constitucional, mas, no entanto, a gente não está observando isso. E é fundamental, é o que você disse, conhecer a pessoa que vai para lá, um pouco mais de moralidade, como você falou. Impunidade, não pode passar batido. Eu acho que a população tem que gritar, tem que ir para a rua e começar a bater panela, que nem as mulheres da Plaza de Maio, porque nós temos que fazer com que as pessoas paguem pelo mal que estão cometendo. Esses desvios milionários que tiram dinheiro do povo, que é da saúde, que é da habitação, que é da segurança, e vai para bolso de pessoas que não têm o menor caráter. Isso não pode ficar como está. As gerações, sim, têm que se rebelar, têm que se pôr nas ruas. Eu acho que isso daí é o mais imediato, mas existem coisas que a gente pode começar a pontuar. Por exemplo, não dá para fazer a reforma política integral? Não dá.
No entanto, a gente deveria pegar pontos como foram pegos. Em 99, o Movimento Popular fez o primeiro projeto de lei que foi contra a compra de votos. Isso daí deu dezenas, centenas, já temos 1.600, me parece, cassações. Isso daí mudou muito o cenário de bastidores da política. Realmente os políticos ficaram impressionados e amedrontados. Você mesmo citou Ficha Limpa. Agora o Ficha Limpa é a nossa segunda conquista popular. Nós não podemos deixar isso cair no vazio. Então eu peço realmente aos que nos estiverem ouvindo que façam e-mails para o TRE, para o TSE, para o STF, o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar uma coisa que é das mais importantes da nossa vida política nesse momento. Isso eu acho que são coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, pensa-se em não mais do que 2 mandatos. M2M é um movimento que está nascendo agora, que cada político, como vereador, deputado, etc., no máximo deveria poder ter 2 mandatos consecutivos. Não, 2 mandatos como vereador, 2 mandatos como deputado, 2 mandatos como deputado federal ou estadual e senador, e aí vai. 2 mandatos como governador, não mais que isso. Nos Estados Unidos é assim? Não tenho certeza. Agora, para presidente, sim. Agora, eu acho que a gente tem que pegar algumas coisas, já que não dá para bater de frente com essa parede, que é essa população política do Brasil, de parlamentares, a gente tem que pegar alguns furos, alguns pontos, algumas brechas para tentar demolir esse muro. Eu acho que são pontos... Eu poderia dizer uma coisa nisso, tentando fazer uma síntese do que você falou, talvez nem uma síntese, mas dizer... de certa maneira, você está apoiando, e considero pessoalmente correto, a ideia de que o fortalecimento da democracia passa pelo fortalecimento das instituições democráticas, do legislativo, do executivo, do judiciário e da sociedade. E quem garante o bom funcionamento das instituições e o seu aprimoramento é a sociedade, se ela for capaz de fiscalizar, de ficar em cima dos seus representantes, para que eles não amoleçam, não afrouxem o trabalho de fazer com que as instituições funcionem adequadamente. É por aí? É isso mesmo. Por aí, Maria Posso dizer também mais uma coisinha? Pois não. Nós temos tido como movimento de combate à corrupção eleitoral e também como movimento Voto Consciente, nós temos tido muito contato com o Ministério Público, com o TRE, com o TCU, TCU, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas também do município. Essas coisas são importantes para a gente ver o que está acontecendo e para a gente se pôr perto deles para poder avaliar o trabalho do que está acontecendo à nossa volta, não é? Então nós fizemos há pouco tempo, e vocês poderiam até usar essa ferramenta, esse instrumento, nós criamos Via Rápida para a Cidadania. Você entra na internet, no site do Ministério Público, e você consegue acessar Via Rápida para a Cidadania. Você faz denúncias online, que chegam direto no Ministério Público, com cópia para o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, sobre denúncias eleitorais, inicialmente, mas podem ser outras denúncias também. Então, são ferramentas que estão sendo criadas que a gente tem que trazer ao conhecimento da população. Veja, eu acho que você perguntou assim, o que é modificável, né, por onde vai, como é que a gente poderia ampliar e essas coisas do gênero. Eu acho que algumas respostas foram dadas, né? Então, quando você pensa que já está na agenda do brasileiro, o que não quer dizer que tenhamos atingido completamente esse objetivo ou que estejamos chegando perto, mas está na agenda do brasileiro uma preocupação que não era notória, que é a preocupação contra a corrupção. Então, hoje, por exemplo, o político corrupto, ele é denunciável e ele é denunciado. E isso é uma coisa que horroriza, de uma maneira geral, a população. Então, veja bem, quando é que a gente chega perto de um ideal democrático muito bom? Quando a democracia passa a ser, para cada uma das pessoas, um valor do qual ela não está disposta a renunciar. Ela não quer renunciar de algumas coisas que são muito importantes na sua vida. E uma das coisas que é muito importante é a questão da democracia.
Consequentemente, se nós pensarmos dessa maneira, e eu acho que nós demos alguns passos largos nessa direção, a população hoje é muito mais democrática, inclusive nas suas relações, do que o era anteriormente, da mesma maneira a questão do combate à corrupção está inexoravelmente dentro da agenda do brasileiro. Então, isso é um avanço que não tem preço. Então, há alguns passos, mesmo que insensivelmente, mesmo sendo levado pelo vento dos tempos e das denúncias, estes passos nós já demos. Mesmo que a temporalidade desses passos, os efeitos, portanto, em termos de redução da corrupção, possam demandar mais tempo do que o que a gente gostaria ou sonharia? Podem, mas eles estão em andamento. Eles estão em andamento. Quer dizer, então, grandes conquistas extremamente significativas foram dadas. Não é a democracia dos nossos sonhos, mas ela é muito diferente do projeto de democracia que começamos a construir há 25 anos atrás. E me diga uma coisa, quer dizer, pensando nisso que Maria Aparecida acabou de falar, a semana passada fizemos um programa aqui sobre a questão da democracia e um dos nossos convidados, o professor Roberto Romano, dizia o seguinte: nós temos ainda um arremedo de democracia, na opinião dele, por conta justamente dessa dificuldade de ter instituições fortes, nas quais, portanto, os caminhos, as possibilidades dos políticos, dos funcionários, etc., encontrarem brechas para a impunidade, continuava muito forte, né? Então, para construir uma democracia, a gente tinha, para chegar a um patamar de poder dizer somos uma democracia, né, e não ainda uma tentativa de democracia, era preciso andar esses caminhos. E ele dava um exemplo, falou, olha, tem alguns movimentos, algumas situações no Brasil que eram muito potentes para fazer um engajamento popular em coisas decisivas e que foram experimentadas e que perderam força. Né? Ele está se relacionando com o quê? Está pensando no quê? Então, ele deu o seguinte exemplo, falou, olha, o orçamento participativo era uma forma de participação mais direta, né? E de intervenção mais direta na organização do Estado, uma experiência potentíssima e que foi pouco desenvolvida. Deixa eu falar uma coisa. A democracia brasileira não é um arremedo de democracia. A democracia brasileira é uma democracia plena. E ela tem problemas, assim como tem a democracia americana, argentina, da Angola, da França, da Suécia, de todos os países. É uma democracia com problemas, mas é uma democracia plena. E eu acho que é um erro nosso, é um equívoco, principalmente desse tipo de postura, como desse professor que você citou, querer vincular o aperfeiçoamento da democracia à participação das pessoas. A participação dos cidadãos, quanto mais melhor. Mas você não pode vincular a democracia a isso, porque a participação... Ele nem vinculou. Não. Na verdade, não. Aqui foi como eu coloquei. Ele não fez essa vinculação. Ele disse o seguinte, uma experiência democrática importante no Brasil, na opinião dele, era dos orçamentos participativos, que foi uma experiência que teve um momento muito efervescente. Foi uma experiência petista que teve uma... Não só, foi petista principalmente, mas não começou com o PT no Rio Grande do Sul, muito fortemente. É uma experiência petista, então. Mas depois ela perdeu força. Ele diz, pois essa experiência é uma experiência de possibilidade construída na população, o valor da democracia, e isso tinha que ser investido. Quando a gente deixa de investir em ferramentas como essa, a gente demora mais, o processo demora mais para a gente consolidar o que ele chamava de uma democracia real, de fato. Eu orientei alguns trabalhos que estudaram o orçamento participativo. A verdade é que a participação dos cidadãos nesse processo do orçamento participativo era uma participação muito problemática para as pessoas que trabalham o dia inteiro e têm seus compromissos, para mãe de família, para chefe de família, etc. As pessoas foram se afastando. Então, mesmo que o poder público e o partido político incentive isso, vai encontrar do outro lado as dificuldades, os obstáculos das vidas concretas das pessoas. E não me agrada nem um pouco você ficar qualificando, você do ponto de vista genérico, não é você, né? Não me agrada nem um pouco que se fique qualificando a democracia, levando em consideração a baixa participação. A baixa participação é um dado da vida contemporânea. As pessoas estão enlouquecidas enfrentando o trânsito, a vida, fazendo. Agora, dá para melhorar? Eu acho que dá. É aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Então, Roseli, mas a questão talvez seja menos quantitativa, baixa ou alta participação, mas na qualidade da participação. A qualidade da participação talvez gere maior engajamento.
né, ou gere maior possibilidade de compreensão e de interferência. Ou não. Ou não. Até a década de 90, 80, 90, as mulheres não votavam na Suíça. Na Suíça. Veja, provavelmente o maior PIB per capita do mundo. Não votavam porque não queriam votar. Houve um momento que o Parlamento Federal obrigou um cantão, foi uma decisão autoritária lá, obrigou um cantão as mulheres votar, porque fizeram um referendo, elas não queriam votar. Não queriam votar, por que vão votar? Tá tudo muito bem, estão cuidando das suas vidas, não querem votar. Não queriam votar, agora votam. Mas como o voto não é obrigatório, eu suspeito fortemente que a participação das mulheres é baixa, das pessoas de um modo geral, do eleitorado suíço em épocas de eleição não deve ser alto, deve ser em torno de 50%, como é na maioria dos países, né? De todo modo, enfim, me irrita um pouco esse negócio de ficar classificando a democracia brasileira como uma democracia faz de conta, um arremedo, não é nada disso. E eu acho que tem embutido aí também, nesse tipo de postura, tem embutido uma espécie de complexo de inferioridade brasileira. O que é uma pena, porque com a internet basta você olhar, enfim, qualquer um, olhar e ver o que se passa nos outros países, ou até viajar, ver como é lá e você chega à conclusão que não é muito diferente. A Roseli aqui fez um discurso do pessimismo e agora foi absolutamente otimista, né? Otimista em relação não, à nossa realista, democracia. Realista. Eu sou uma razoável conhecedora dos sistemas políticos, digamos, europeus, americanos, etc. e tal. Eu vejo que a democracia brasileira são posições, somos plena. múltiplos. Plena. É isso. E isso é uma posição, é uma afirmação, na meu ver, otimista sobre a democracia brasileira. Realista. Ok, então, realista. Chame de realista, eu continuarei chamando de otimista. Eu preciso agradecer a vocês, estou sendo avisado que o nosso tempo acabou, infelizmente, porque a conversa está muito boa. Eu quero agradecer também a você que está nos acompanhando até agora. Espero que a nossa conversa tenha cutucado aí esse cidadão, essa condição política que existe em todos nós para defender as ideias nas quais a gente acredita, para aperfeiçoar os nossos partidos, partidos que a gente apoia e principalmente para aprimorar, para radicalizar a nossa democracia, para um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode rever outros debates que já aconteceram aqui. Aliás, todos os debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, pelo Facebook. O endereço está aqui, né? A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.